Os nossos diáconos pedem para que os irmãos, se puderem, quando estiverem ocupando as fileiras, não deixem espaços vazios, pulem para as cadeiras mais no meio, no caso o pessoal da fileira do lado de lá, chegue um pouquinho mais para perto da parede, se tiver cadeiras vazias, do lado de cá também, e aqui no meio, se tiver espaços, chegar bem pertinho para liberar as pontas para os irmãos. Igreja do Senhor, vamos abrir juntos a palavra de Deus nessa manhã, em Êxodo, capítulo 30, versículos 11 a 33. Êxodo, capítulo 30, versículos 11 a 33. O Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa manhã para adorá-lo e para aprendermos do Senhor. Meu desejo, minha oração, meus irmãos, é que cada vez que nós pregarmos aos domingos, cada vez que uma aula for dada, cada vez que você receber um estudo no grupo familiar, cada vez que você tiver uma lição no seu discipulado, seja o discipulado masculino, feminino, cada vez que você se reunir com seus irmãos para estudar o catecismo, cada um desses momentos de doutrina seja também um momento de vida e deleite para mim e para você. E que a gente nunca se acostume com isso. Que a gente tenha apenas o bom costume de sempre receber a novidade de vida do Senhor para nós. Ouça com atenção a leitura do texto de Êxodo 30, versículos 11 a 33. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel, diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e à sua posteridade, através de suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Essa é a palavra de Deus. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra é bendita e sempre será santa, acima de todas as outras supostas revelações que existem nesse mundo. Ó Senhor, nós sabemos que somente há uma verdade,
há um só Deus que é Senhor sobre todos, o qual age sobre todos e opera através de todos e está em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é aquele que nós adoramos. Senhor, estamos diante da Tua Palavra e queremos mais uma vez receber este alimento bom e fortalecedor para a nossa fé. Se há alguém desanimado aqui nessa manhã, Senhor, se há alguém carente de fortalecimento espiritual, se há alguém que está precisando colocar os pensamentos em ordem, ó Senhor, fala aos corações necessitados e fala a todos nós também, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem fazer assim como se fosse um papel com vários números, e do lado desses números você vai desenhar algumas pessoas. Por exemplo, você pode desenhar as pessoas da sua casa, você pode escolher os números 1, 2, 3, 4, 5, e pode desenhar as pessoas da sua casa, como se você fizesse uma lista, tá? As crianças que já sabem escrever, podem fazer uma lista com os nomes dos membros da sua casa e dar um número para cada pessoa, e depois você me diz por que você deu um número para cada pessoa, qual foi o número que você escolheu, tá bom? Meus irmãos, para que serve o censo do IBGE? Alguém sabe aí de cabeça qual que é a população do Brasil nesse momento? Eu não sabia também não, precisei perguntar para o ChatGPT. 2022, pasme, a população é menor do que eu achava que éramos. Oficialmente falando, nós estamos em 203 milhões de habitantes no Brasil. Interessante, né? Houve aí uma análise de que houve uma espécie de decréscimo no crescimento populacional do Brasil. Isso não é uma realidade só no nosso país, isso está acontecendo no mundo inteiro nesse momento. A população mundial está crescendo com uma velocidade um pouco menor do que há alguns anos atrás. Mas, meus irmãos, para que serve um censo? Para que o IBGE gasta tempo fazendo esse tipo de coisa? É só para a gente saber que a gente é o maior país da América do Sul? Ou um dos maiores países das Américas? Ou do mundo? Não, meus irmãos, quando você conta a população e você vai descobrindo essa distribuição geográfica, a densidade populacional, isso permite você também entender as características da população. Esses censos, eles tentam entender a idade média, sexo, escolaridade, a etnia, os povos que compõem um país, as condições de trabalho e renda, entre outras coisas. E é o conhecimento dessas informações que permite que o governo possa fazer políticas públicas, que ele possa entender como planejar melhor os seus serviços de saúde, de educação, de transporte, de segurança, como distribuir os recursos de uma maneira que atenda de fato às necessidades de um país do tamanho do nosso. O Brasil é gigantesco, nós somos muito, muito, muito grandes. Não é fácil governar um país como o nosso, então você sempre precisa se lembrar de orar pelos governantes em todas as esferas. Nós estamos tendo eleições nesse momento para a prefeitura em vários municípios, é importante que nós oremos por essas coisas. Meus irmãos, quando nós fazemos um censo, nós passamos a entender um pouco melhor as características e marcas do brasileiro. Quem é o brasileiro? Quem nós somos? E quando se trata desse assunto, meus irmãos, fica claro pelo texto de hoje que Deus também faz recenseamento. Vocês perceberam aí? É um texto sobre recenseamento. Um Deus que não está interessado apenas nas características externas, que talvez caracterizem os israelitas, mas naquilo que marca a identidade do seu povo. Aquilo que nós devemos perseguir, porque é o que Deus também está moldando e fazendo em nós. Se eu perguntar para você o que é um evangélico, talvez você tenha uma noção do que é um evangélico. Mas se eu perguntar para você o que é um salvo, essa pergunta é um pouco mais específica. O que é a marca ou as marcas de ser uma pessoa regenerada? De ser uma pessoa moldada e transformada pelo Espírito Santo de Deus? De que maneira essa marca afeta a sua identidade social e a sua cidadania pública? Porque essa é a grande pergunta. Que diferença faz ser crente? Faz alguma? Deveria fazer, meus irmãos. Deve fazer. E certamente fará se você é crente. Porque o texto de hoje fala que nesse recenseamento celestial tem 3 características que Deus está marcando no seu povo. 3 coisas, 3 áreas que eu e vocês devemos nos preocupar. Qual é a marca de sermos resgatados? Qual é a marca de sermos lavados? E qual é a marca de sermos consagrados? Então, marcas de resgate, marcas de lavagem e marcas de consagração estão claríssimas nesse texto de hoje. Então vamos entendê-las. Primeiro, essa marca de sermos resgatados por Deus. Meus irmãos,
sempre que um censo fosse feito em Israel, e esse é o primeiro momento que esse mandato de Deus está sendo institucionalizado, tá? A gente vai encontrar isso em vários outros textos da Bíblia, como Números capítulo 1, por exemplo. Então, cada israelita com 20 anos de idade ou mais, se ele estava ali dentro dessa contagem da população, ele deveria agora pagar um imposto para ajudar a manter o tabernáculo e o serviço. Esse imposto era um elemento dessa contagem, mas era também uma forma de levar as pessoas a se comprometerem com a sua nação, com o seu país. O valor aí, de acordo com o versículo 13, aí, vocês viram aí o versículo 13? Metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. É isso que deveria ser a oferta ao Senhor. Isso aqui daria mais ou menos 6 gramas de prata por pessoa, tá? Então, meus irmãos, a primeira coisa que tem que ficar clara é que quando Deus manda fazer contagem da população, esse imposto seria considerado um resgate. Viu aí a palavra no versículo 12? Um resgate. É um pagamento como um ato de resgate individual, que continua com aquele princípio de que toda vida pertence a Deus, está sendo resgatada por Deus. Eles já tinham visto isso quando eles saíram do Egito, quando Deus havia ordenado que eles fizessem um resgate por cada primogênito da população. Lembra disso? Eles deveriam, com sangue do cordeiro, fazer esse resgate. Mas agora fica claro que não são só os primogênitos. Cada pessoa em Israel é alguém sobre quem Deus afirma ter direito. Cada pessoa individualmente pertence ao Senhor. Então, logo, todo o povo pertence ao Senhor e é resgatado sobre o Senhor. Meus irmãos, isso aqui era um momento muito importante na vida de Israel. O texto vai explicar, por exemplo, que essa pequena taxa garantia uma proteção contra pragas. Parece que vinha um seguro embutido nessa taxa, tá, meus irmãos? Obviamente, se Deus vira que eles estariam livres de pragas se eles fossem fiéis no pagamento dessa pequena taxa, eu imagino que toda pessoa gostaria de pagar essa taxa, né? Afinal de contas, eles saíram do Egito e viram o que Deus foi capaz de fazer na cabeça dos egípcios lá atrás. Eu não quero isso na minha vida, então, se é uma taxinha que eu tenho que pagar. Mas, meus irmãos, veja, não há barganha com Deus aqui. O que Deus está tentando pedagogicamente ensinar para eles é a importância de dependerem do Senhor. É um alerta contra o senso de substituírem sua dependência do Senhor por confiança em outras coisas. Veja, tem uma situação que aconteceu lá em 1 Crônicas, capítulo 21, é relatado. O texto nos diz que Davi decidiu fazer um recenseamento da população. Mas o texto nos diz lá em 1 Crônicas 21 que foi o diabo que motivou Davi a fazer isso. E que quando ele fez aquele censo, Deus se desagradou severamente do que Davi fez. Porque à medida que você lê o texto, fica claro que o coração de Davi ficou orgulhoso e ele queria poder contar à população para ter uma ideia de quão grande era o exército dele. Quão bom ele era, o seu poderio militar frente a outros exércitos. Davi ali foi motivado por um senso de orgulho, de autoconfiança em si mesmo, e não de dependência do Senhor. E sabe o que aconteceu lá em 1 Crônicas 21? Deus mandou uma praga. Deus feriu o povo. Porque, meus irmãos, quando o contexto da fé é o contexto da aliança, a força de Israel não está no exército. A força de Israel está no Senhor dos exércitos. Israel já tinha vencido batalhas, não tendo exército nenhum para vencer batalha, né? Você fica imaginando Gideão e seus 300 companheiros de trincheira. Eram poucos contra os midianitas, mas Deus era bem maior do que os midianitas. Não é a quantidade de soldados que faz a diferença, mas a atuação de Deus em favor do seu povo. Meus irmãos, aquele texto, graças a Deus, Davi se arrependeu, reconheceu a sua culpa, e então ele pediu que o castigo não caísse sobre o povo, mas caísse sobre ele e sobre a sua família. Deus deu até alguma opção lá para ele escolher umas punições lá, você pode ler depois. Mas, meus irmãos, então fica claro que esse pagamento aqui é um direito de propriedade de Deus, é uma proteção sobre o povo, mas é também uma expiação. Literalmente aqui, a raiz hebraica da palavra resgate, que você vê aí no versículo 12, é a mesma raiz hebraica da palavra expiação no versículo 15. Fazer expiação pelo povo. O que é uma expiação, meus irmãos? É um resgate por meio de cobertura de pecados.
é algo que vai lidar com a dimensão do pecado. E curiosamente, meus irmãos, quando eles fossem contados, não seria feita nenhuma distinção entre os ricos e os pobres. Você viu aí no versículo 15? Fosse rico ou fosse pobre, ele deveria pagar meio ciclo. Porque, meus irmãos, todos eram iguais na necessidade de expiação. Veja que Deus, a gente adora falar que Deus não faz acepção de pessoas, né? A gente não fala isso. Deus não faz acepção de pessoas. E normalmente a gente usa essa frase para falar das causas positivas. Deus não faz acepção de mulheres. Deus não faz acepção de minorias raciais. Tudo isso é verdade, mas, meus irmãos, Deus também não faz acepção de pessoas para juízo e sentença. Ele não faz. Todos são culpáveis diante de Deus. E todos precisam da misericórdia e do perdão por causa do pecado. O rico, ele não vai poder subornar Deus com o seu dinheiro. E nem o pobre vai poder evitar de pagar por ser pobre. Porque espiritualmente falando, todos são condenáveis. Espiritualmente falando, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que fique claro para mim e para você nessa manhã, que nenhuma característica humana que você tenha será suficiente para resolver o problema do seu pecado. Tem que vir de Deus. A demanda vem de Deus para que eu e você nos apresentemos, venhamos humildemente diante dEle, para nós sermos perdoados e trazidos para a sua família. Eu lembro num acampamento meu de jovens, há muitos anos atrás, eu era um adolescente, e era naquela época que o pessoal costumava fazer apelo, né? No acampamento faz o apelo. Eu lembro uma vez um pastor pregando, ele falou: olha, eu não vou fazer apelo não, porque se o que eu preguei para vocês hoje à noite não for suficiente para constranger a sua mente, o seu coração, não é o pastor apelando emocionalmente para você que vai fazer você vir à frente. E aquilo me marcou muito. Porque Deus, pela sua palavra, está conclamando você, meu irmão, minha irmã, a se apresentar diante do Senhor para ter a sua vida expiada, perdoada. E ainda bem, meus irmãos, que tem alguém que pagou essa taxa, né? Você acha que você daria conta de pagar? Ainda bem, meus irmãos, que Deus satisfez a sua justiça contra o pecado mediante o pagamento de um alto preço. E foi Jesus que resolveu isso. Ele disse isso para os discípulos lá no final de Mateus. Mateus capítulo 20, versículo 26, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue. Imagina Jesus agora preparando a ceia do Senhor, e ele diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Olha o resgate aí do Filho de Deus. Meus irmãos, sem expiação, não há relacionamento com Deus. Eu não sei quantos de vocês nessa manhã estão aqui, talvez alguns que nos visitam, eu consigo ver algumas pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente, ou talvez alguém que já seja até aqui na convivência da igreja. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você que está aqui hoje pela manhã: sem expiação de pecados, não há relacionamento com Deus. Se não for por meio de crer em Jesus, que Ele se fez sacrifício de Deus por nós, e reconhecer Ele como a taxa, Ele como o Senhor que ressuscitou dos mortos, é impossível ter um relacionamento com Deus. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E esse é o apelo que eu faço a você nessa manhã. É o apelo da palavra, é o apelo do Espírito. Você não precisa de nada mais, nenhuma musiquinha especial, você não precisa de um fogo de artifício, você precisa ouvir o que Deus está falando. E se Deus está falando, ouça com esses ouvidos que Ele te deu. Ouça, leve a sério. E se você já é crente, lembre-se disso. Lembre-se da alegria da sua salvação, de ter os seus pecados perdoados. E com base nisso você vai perceber, todos nós, que as marcas do recenseamento do povo de Deus não são somente as marcas de sermos resgatados e expiados, mas também agora as marcas da lavagem espiritual.
Esse é o nosso segundo ponto, marcas de lavagem nessa população de Deus, tá? Você vai perceber agora, meus irmãos, que a partir do versículo 17, Deus ordena a criação de uma bacia de bronze. Bacia de bronze. É a última peça do mobiliário do tabernáculo. Nós já vimos várias peças sendo instituídas antes, o candelabro, a mesa, os altares, mas agora a gente tem essa bacia de bronze, e ela é descrita aqui só no final, porque a ênfase dela não está na construção, mas está no uso. Ela deveria ser de bronze, não de prata ou de ouro. A gente já viu que os itens de bronze eram os itens que ficavam no pátio exterior, e no caso aqui ela deveria ser posicionada entre o altar de holocaustos e a entrada da porta da congregação. E ela servia, meus irmãos, justamente porque quando o sacerdote fosse oficiar diante do altar, no caso ali Arão e seus filhos, a primeira coisa que eles eram obrigados a fazer é lavar as mãos e lavar os pés. Nós já vimos esse tipo de coisa antes, né? Lavar as mãos, já vou falar sobre isso. Era uma coisa muito séria, meus irmãos. Se eles negligenciassem e deixassem de se lavar, o texto diz que eles morreriam. Ou seja, é algo que eles deveriam fazer com atenção, com zelo, porque Deus está lembrando que até mesmo quando eles estão lavando a mão ali fora, Deus é santo. E Deus não tem contato com aquilo que é contaminado. Eles não poderiam se aproximar de Deus de qualquer outra maneira. Era uma ordenança que eles deveriam seguir à risca. Meus irmãos, preste atenção. Se por um lado o sacrifício que era feito no altar de holocaustos simbolizava aquele sacrifício que era feito de uma vez por todas para a expiação de pecado, essa lavagem constante, diária de mãos, ela lembrava desse processo contínuo de lavagem. Já feito aquele holocausto principal, agora nós temos uma responsabilidade de uma santificação progressiva e contínua. Meus irmãos, como a palavra de Deus é bonita, né? Como as doutrinas da graça estão claramente expostas no texto bíblico. Meus irmãos, a santificação é esse processo diário, contínuo, no qual todos os dias nós estamos fazendo uso do sacrifício de Jesus para nos lavar. Crianças, vocês lavam a mão todos os dias antes de comer? Lavam? Crianças, vocês tomam banho todo dia? Eu não sei se as crianças e os adultos sabem, mas uma das informações curiosas sobre o Brasil nos recenseamentos é que o Brasil é um dos países mais limpinhos do mundo. Você sabia disso? O Brasil é um dos países que mais toma banho no mundo, uma média de 1,4 banhos por dia, brasileiro. Ou seja, tem brasileiro tomando 2 banhos por dia. Agora, meus irmãos, talvez você não seja esses brasileiros. Talvez crianças, nós sejamos daqueles que o papai e a mamãe falam, lava a mão para comer, a gente, não, eu já lavei ontem. Meu irmão, minha irmã, confesse seu pecado aqui agora, você realmente toma banho todo dia? Por que às vezes a gente fala, não é crianças, por que a gente fala, papai, eu já tomei banho sábado, eu não quero tomar hoje? Meus irmãos, por quê? Por que é importante se lavar? O que acontece, crianças, quando a gente não lava nossas mãos e não toma banho? Esses micróbios invisíveis que a gente não está vendo, eles vão atingindo a gente. Eles vão se infestando na nossa roupa, na nossa cama, na nossa casa. Queridos, eu estava ouvindo um podcast essa semana sobre como é difícil combater vírus no mundo. Esse negócio de pandemia é um negócio muito sério, por causa da invisibilidade dessas coisas. Você não está vendo, está lá, quando você vê as pessoas estão morrendo. E meus irmãos, com o pecado não é diferente. O que acontece comigo e com você se nós não temos um hábito contínuo, recorrente de nos lavar dos nossos pecados? Esse negócio vai se infestando, ele vai envenenando o nosso pensamento, ele vai envenenando o nosso coração, e aí a gente acaba entrando naquela categoria de discípulos que são repreendidos por Jesus, quando ele diz, não sejam como os gentios, que andam na vaidade dos seus pensamentos. Eles são corrompidos na forma de pensar, de sentir, de decidir. Meus irmãos, o poder de infestar do pecado é terrível. E eu te pergunto, você tem se lavado diariamente em Cristo Jesus? Você tem confessado os seus pecados constantemente e se arrependido deles?
O nosso catecismo de Westminster, na pergunta 76, ela trabalhando dentro da doutrina da santificação, ele fala: qual é o arrependimento? O que é o arrependimento para a vida? E a resposta lá é assim: o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e a odiosidade dos seus pecados, e apreendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, quanto se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus em todos os caminhos de uma nova obediência. Em outras palavras, meus irmãos, o arrependimento, na prática, o arrependimento é quando a pessoa, percebendo que pecou contra Deus, e que ela merece punição por isso, ela se sente profundamente triste e envergonhada pelos seus erros. Meus irmãos, o pecado deve nos entristecer. Infelizmente, a gente está vivendo numa sociedade cauterizada que não sente dor pelo pecado, que não se envergonha, que não odeia o pecado. Meus irmãos, nós devemos nos entristecer, e essa é uma boa tristeza. Entristeça-se pelos seus pecados, chore, lamente. Mas, meus irmãos, não fique só no sentimento de culpa, porque é isso que o catecismo está incentivando aqui com base na Bíblia. Quando você se lamenta, o texto bíblico vai dizer que agora a gente tem que se voltar para Deus. Eu olhei para o pecado, me entristeci e chorei, mas agora eu olho para o meu Criador, para o seu grande amor por mim, pelo seu perdão, para a sua misericórdia. Como Deus é bom! Ele é um Deus que perdoa pecadores, é um Deus que livra da culpa. E isso, meus irmãos, leva a uma mudança de mente e uma mudança de atitude. Se eu sei que Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sei que nem Ele mesmo me acusa mais, porque só o diabo fica tentando me acusar, mas Ele é o que me liberta da acusação. Então agora isso possibilita que eu ande em arrependimento. O que é arrependimento, meus irmãos? Não é remorso e culpa pelo pecado. Arrependimento é a mudança de chave. É quando eu começo a agir diferente em lugar daquilo que eu vinha fazendo mal. É uma disposição a falar: Senhor, me ajuda a agir diferente. Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 25: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra, como é que é, crianças? Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra feia, e sim, unicamente a que for boa para edificação, para transmitir graça aos que ouvem. Está vendo, meus irmãos, como é que o arrependimento funciona? Deus perdoa o que você estava fazendo de errado antes, e Deus te ajuda pela graça e pelo amor de Jesus a fazer o que é certo agora. Aleluia, meus irmãos. Que alegria saber que Deus está comprometido em te lavar. Eu entendo Pedro quando fala: Jesus, então lava tudo. Eu entendo Pedro. Ele não estava errado em se sentir daquela forma, porque de fato Jesus precisaria lavar Pedro por inteiro, para que ele fosse apto ao bom serviço. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa muito séria, e o que eu vou falar aqui vale para mim também. Grave coisa é aos olhos do Senhor tentar servir ao Senhor aos domingos, tentar servir ao Senhor durante a semana, sem confessar nossos pecados e sem se lavar. É a tentativa de vir para a presença de Deus e do seu povo sujo, fedido dos pecados. Meu irmão, minha irmã, confesse o seu pecado a Deus. Eu tinha um pastor chamado Joseph Witt, nos Estados Unidos, professor da turma de liderança pastoral, e ele falava constantemente: purifique-se, peça perdão rapidamente, não demore, viva em constante vigilância e arrependimento. Por quê? Porque Deus constantemente tem perdão para dar. O estoque de Deus é ilimitado. Se você pedir, Deus perdoa. Se você se arrepender, Deus livra. Isso é muito bom, meus irmãos. Então, nós temos uma marca de resgate, nós temos uma marca de lavagem,
E por fim, nesse recenseamento espiritual, meus irmãos, nós temos uma marca de consagração da população de Deus. Veja, meus irmãos, que agora a última coisa que nós lemos aqui, os versículos 22, 25, 26 a 29, vão tratar também da instituição desse óleo, esse famoso óleo da unção, que aparece no livro de Êxodo, em momentos importantes. Meus irmãos, um óleo que tinha uma forma tão única quanto a santidade de Deus era única. Se você for ver aqui a composição desse óleo, meus irmãos, isso aqui é uma arte, né? E aqui traduzindo já as medidas bíblicas que você vê aí no texto, o compositor, o perfumista, o oleiro deveria pegar 12 libras de mirra líquida, isso aqui são os 500 ciclos, 6 libras de cinamomo aromático, 250 ciclos, parece episódio do MasterChef isso aqui, 1/4 de cálamo aromático, 250 ciclos, 12 libras de cássia, que era a casca perfumada de uma árvore, e cerca de 4 litros de azeite de oliva. E deveria ser precisamente nessas medidas, sem mais nem menos, e exatamente esses itens sem substituição. Aqui não dava para passar na farmácia dos genéricos, não. Aqui tinha que ser desse jeito. E, meus irmãos, quando eles fossem misturados, eles gerariam uma mistura perfumada única. Um perfume como antes dele nunca houve e depois dele não haverá. Meus irmãos, deixa eu só deixar claro para vocês o quão profundo é o que a Bíblia está dizendo aqui. Cada um desses itens por si só já era um espetáculo. A mirra líquida, por exemplo, era usada na preparação dos corpos para o sepultamento. O que sugere aqui a ideia já de consagração, né? De santificação diante da morte. O cinamomo, ou a canela, que é o nosso nome popular, era uma especiaria valiosa que simbolizava prazer, deleite. A santidade para Deus não era apenas uma obrigação, ela era cheirosa, ela era deleitosa. Ela trazia satisfação na presença de Deus. O cálamo e a cássia já eram especiarias famosíssimas usadas em outros perfumes e outros ungüentos. E o azeite de oliva, e eu quero chamar a atenção para a questão do azeite. O azeite vai aparecer muito no resto da Bíblia, né? O azeite era a base desse óleo santo, mas ele também passaria a simbolizar especificamente o Espírito Santo. O azeite, toda vez que o azeite aparecesse, seria uma associação com o Espírito de Deus, com a presença, com o poder de Deus, que era capaz de fazer coisas no meio do povo de Deus, trazer luz, trazer cura, trazer unção. Meus irmãos, não era um simples amontoado de ingredientes, deveria ser preparado com precisão, com reverência, porque ele reflete a santidade de Deus na consagração do povo. Por que consagração? Porque você percebeu o que ele deveria fazer com esse óleo? Por causa da natureza sagrada, ele não deveria ser utilizado em nada que não fosse especificamente os itens que Deus mandou ungir no tabernáculo. Então, literalmente, o sacerdote vinha e botava um pouco daquele óleo na mão ou no hisopo, e ele ia passando nesses itens. E esses itens passavam a ter o cheiro e a viscosidade desse óleo. Provavelmente, quando o sacerdote fosse manusear o candelabro, ele, opa, está escorregando um pouco, tem óleo. E ele se lembraria: tem óleo porque é separado a Deus. Tem óleo porque é de Deus, não é meu. Tem óleo porque a forma de manusear é o que Deus manda, não o que eu penso. Meus irmãos, é óbvio que quando você pensa no óleo, automaticamente, dependendo do contexto de igreja que você vem, você fala assim: pastor, e nos nossos dias? A gente deveria estar hoje ungindo as coisas com óleo. Pastor presbiteriano, é bíblico, hein, pastor? Tem que ungir. É bíblico mesmo, meus irmãos? Vamos abrir lá em Tiago capítulo 5. Eu quero que você veja comigo um detalhe. Texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor.
E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está aí o texto bíblico que geralmente as pessoas aludem, fala aí, pastor, está aí, ó. Os presbíteros da igreja, a pessoa está lá doente, os presbíteros da igreja devem ir lá, fazer uma oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Pastor, eu estou lendo aí, ó, está aí, ó, o óleo, está vendo? Meus irmãos, a pergunta, na verdade, as muitas perguntas é, que óleo é esse? Que óleo é esse? Porque nós acabamos de ler em Êxodo 30 que aquele óleo era um óleo de altíssima especificidade, que deveria ser feito unicamente no contexto do tabernáculo e usado tão somente dentro do tabernáculo. Aquele óleo não poderia ser usado em nada que fosse fora do tabernáculo, e não poderia ser usado sobre pessoas que não fossem sacerdotes, porque se isso acontecesse, essas pessoas morreriam, os sacerdotes morreriam, a coisa era muito grave, meus irmãos, era seríssima. A fórmula desse óleo nunca mais seria representada em nenhum outro momento na história. Isso é um fato. Depois que Cristo veio em Mateus capítulo 5 e disse que essas coisas passaram porque todas elas eram sombras das que viriam, o tabernáculo, o altar, o candelabro, a mesa, o Santo dos Santos, todos eles apontavam para Jesus. Jesus veio e nele se cumprem todas as coisas. Em Jesus, os ritos cerimoniais do tabernáculo foram todos cessados, porque se cumpriram na expiação, no sacrifício que ele fez no altar de Deus. Meus irmãos, seria muito estranho que nós tivéssemos a manutenção de apenas um item. Só o óleo fica. O tabernáculo passa, mas o óleo fica. Então, meus irmãos, não é o mesmo óleo. Então, que óleo é esse, meus irmãos? Eu não quero entrar aqui numa questão linguística de grego, mas é muito simples. A palavra óleo aqui, que pode ser traduzida como unguento, é a mesma palavra que pode ser traduzida como pomada ou remédio. Era óleo, pomada. Meus irmãos, não há nenhum outro texto bíblico no Novo Testamento que diga de que há uma instrução eclesiológica sobre um óleo especial cerimonial que os presbíteros têm que fabricar na sala do conselho lá. E agora esse óleo, não, meus irmãos. A interpretação majoritária desse texto é de que esse era um óleo comum, um remédio, quando você vai no ônibus e alguém entra e fala assim, estou vendendo arnica, óleo de arnica, faz bem para você. Você sabe que faz bem, não faz? Vários desses óleos naturais não têm benefícios medicinais e remédios. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo, na verdade, que você deve orar pedindo por cura a Deus e agir no alcance dos elementos humanos para promover cura. Passa o óleo no doente. O que está doente nele? É o braço. Onde está sentindo ardência? Dor? Passa óleo. Não é uma visão hiper carismática de cura, no qual a gente não faz nada, mas também não é uma visão em que nós confiamos apenas em remédios. O que o versículo 14 diz aí? Olha aí no texto. O que o versículo 14 diz? O versículo 15, E a oração da fé salvará o enfermo. O que é que salva o enfermo? É o óleo, meus irmãos. O que é que salva o enfermo? É o poder que está no presbítero. É Deus usando a oração cheia de fé como instrumento de cura. Meus irmãos, eu creio que quando a gente vai ali no hospital e visita a dona Leni, ou quando nós temos a oportunidade, não sei se os irmãos sabiam, que a nossa irmã Nayara esteve enferma essa semana, internada, e quando alguém vai lá e ora com ela, quando aqueles médicos estão atuando, Deus está usando esses processos para curá-la. Mas a oração é um veículo onde Deus faz convergir todas essas coisas extraordinárias e ordinárias, celestiais e terreais, para promover cura. E nós cremos na cura, e por isso devemos orar. Mas não devemos hiper-espiritualizar o óleo do Novo Testamento como se fosse o óleo do Antigo Testamento, porque não é. Então, crente, deixa eu falar uma coisa séria e cautelosa para você. Há 3 sermões atrás eu falei que ia falar, e agora eu vou falar, então segura aí. Para com esse negócio, meus irmãos. Tem gente até hoje, aqui na igreja, para com isso. Você faz uma viagem para Israel, aí traz o óleo de Israel, aí começa, em casa, secretamente. Passa em cima do PlayStation do menino para ele não ficar endemoniado. Meus irmãos, cuidado com a interpretação bíblica. Isso é muito sério, biblicamente falando. Não há base bíblica para isso. Nós não estamos presos a ritos cerimoniais ou misticismo de objetos, que é tão típico no neopentecostalismo do nosso país.
oração pelo copo d'água, né? Pega o copo d'água, ora pelo copo d'água, agora eu estou ungindo esse copo d'água, bebe esse copo d'água, porque agora para com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. Não há prescrição bíblica no Novo Testamento para esse tipo de atitude. Eu estou falando do Novo Testamento. Se alguns aqui ainda têm uma preferência para o Novo Testamento, como se fosse maior do que o Antigo. Cuidado, meus irmãos. O próprio texto do Antigo Testamento deu alertas para que eles não fizessem disso um instrumento banalizado na vida do povo de Deus. Ah, pastor, então o que você quer dizer? Que não tem que passar, que esse óleo não tem validade para a gente? Meus irmãos, eu creio que esse texto é claríssimo quanto à validade de tudo. Porque se eu e você entendermos como que a Bíblia resolve o problema do óleo, quem é o óleo, crente? Quem é o bom perfume? Quem é o cheiroso por essência? Quem é que se lavou por mim e por você? Não mesmo havendo necessidade de se batizar no Jordão, ele nem precisava, mas ele o fez. Por que Jesus se batizou com João Batista? Para cumprir todo o rito da lei, para demonstrar pública e visivelmente de que ele era o perfume e o óleo de Deus. E aqueles que são ungidos no sangue oleoso de Jesus estão consagrados e são sacerdotes. E nada mais é necessário, porque há suficiência no óleo do sangue de Cristo. É superior a qualquer óleo desse mundo. Existe algum remédio desse mundo que cura tanto quanto Jesus? Você conhece? Existe algum médico nesse mundo que seja capaz de conhecer os detalhes das células cancerígenas, das mitocôndrias, dos ribossomos, tanto quanto o Criador dessas coisas? Existe alguém nesse mundo que por meio desse sangue foi capaz de expiar o teu câncer do pecado e o meu câncer do pecado de uma vez por todas e nos dar a vida eterna? Você conhece alguém? Não tem. Não tem. Então nós hoje somos sacerdotes marcados, lavados e consagrados nele. E aí vem a responsabilidade. Aí vem a responsabilidade. Porque os efeitos espirituais desse óleo santo continuam valendo nos nossos dias, meus irmãos. Da mesma maneira que Arão e seus filhos deveriam se separar das coisas desse mundo, eu e vocês devemos nos lembrar de Tito, capítulo 2, versículo 11. Quando Paulo disse que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas e a impiedade, vivamos sensata, justa e piedosamente no presente século, aguardando a bendita manifestação e volta do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Consagração. A graça educadora nos livra da impiedade e nos ajuda a se revestir de sensatez, de justiça, de piedade. Meus irmãos, esse óleo sacerdotal está sendo aplicado a nós num compromisso de recenseamento, de arrolamento muito prático. E eu quero terminar o meu sermão com isso, porque a gente tem ceia já para a gente comer dessas verdades. Toda essa doutrina é prática. O seu nome está arrolado no livro da vida do Senhor. Você sabia disso? Você sabia que se um dia Deus nos der condições de ver esse registro, eu e você vamos ver uma coisa que você não acredita? Que tem um livro, que é algo que a gente não sabe se é físico ou não, mas existe um registro da parte de Deus, e lá consta o seu nome. O dia que você virou membro na igreja do Senhor, você foi arrolado no céu, e com esse arrolamento, como em qualquer instituição, você tem direitos, mas você tem deveres, compromissos. Ser membro de Cristo, ser membro do corpo e da igreja do Senhor, é abraçar especificamente o que Cristo espera de mim. Ó Cristo, o que tu esperas de mim? O nosso manual presbiteriano, no artigo 14, ele vai falar dentro da sessão, e aqui eu termino meu sermão com isso, meus irmãos, ele vai dizer que toda a sessão de membros da igreja, é a sessão primeira, ela classifica os direitos e deveres dos membros de uma igreja. E ele, lá eu acho tão bonito como ele começa, porque ele volta para a Bíblia, para o Sola Escritura. São membros da Igreja Presbiteriana do Brasil as pessoas batizadas e inscritas no seu rol. Esse é o artigo 11, tá? Bem como aquelas que tenham se unido por adesão ou transferência de outra igreja evangélica e tenham recebido o batismo bíblico. Nos artigos subsequentes ele vai explicar que esse batismo é um sinal de inclusão no povo de Deus e que, portanto, os adultos comungantes e professantes devem ser batizados, bem como os seus filhos. Estava lendo o comentário do Enesiel Peixoto ontem à noite.
fazendo uma revisão final do sermão, e eu vi um comentário ali que eu achei interessante. Ele fala que quando eu e vocês deixamos de batizar os nossos filhos e as nossas crianças, nós estamos trazendo vergonha para o nome do Senhor, porque todo mundo está inscrito, menos elas. Todo mundo é população de Deus, menos elas. Elas que se virem. Mas Deus não fez isso, né? Deus mandou circuncidar as crianças, e depois incluiu as crianças. O batismo infantil não é uma opção, meus irmãos, é marcação de recenseamento. É filho de crente, está sendo preparado como crente. É tratado como crente, é amado e abraçado e cuidado como crente, a não ser que você ache que Deus te deu filhos para a perdição. É sério esse assunto, meus irmãos. Nós fazemos a nossa pública profissão de fé e passamos a ter deveres, como por exemplo o artigo 14, são deveres dos membros da igreja conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Letra A, viver de acordo com a doutrina e a prática da Escritura Sagrada. Sabe por que Deus escreveu o seu nome no livro da vida? E Jesus morreu pelo seu CPF? Sabe por quê? Para você viver de acordo com a doutrina, então você tem que conhecer a doutrina, e com a prática da doutrina. Então não basta saber a doutrina, e não basta tentar praticar sem saber, senão ou você vai cair no legalismo ou no antinomismo. Você foi chamado para viver em espírito e em verdade, e doutrina e prática são importantes, amém? Letra B, como membro da igreja do Senhor, você foi chamado para honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra. Existe um testemunho público, eu fui chamado para honrar o evangelho. Essa vida pública, onde as ideias são debatidas, onde eu vivo minha vida, educando os meus filhos, eu vivo minha vida tomando decisões de como eu vou me associar às pessoas, de como eu vou trabalhar. Essa vida pública é uma vida de honra e testemunho a Cristo. Como membro da igreja local, você é chamado a isso. Você tem criado seus filhos para a glória de Deus? Você tem educado seus filhos publicamente para a glória de Deus? Você tem pensado publicamente na sua vida? Como é que é o seu desempenho lá nas mídias sociais? Como é que você fala com o seu chefe? Como é que você trata o porteiro do condomínio? Vida pública. Você honra a Cristo com gentileza e mansidão nos seus lábios, falando a verdade em amor? Letra C, ser membro da igreja de Cristo é sustentar a igreja e as suas instituições, moral e financeiramente. É um compromisso com a igreja local, e é um compromisso sério de sustentar, de apoiar, de promover, e de exibir isso com o zelo, com os recursos financeiros dessa casa, e com os recursos morais, humanos e espirituais. Letra D, penúltimo, ser membro do corpo de Cristo é obedecer às autoridades de Cristo, obedecer às autoridades da igreja, enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras. A honra que você deve aos seus líderes, não é só porque você vai com a cara dele ou não, mas é porque Deus instituiu esses homens, e se eles estão usando a palavra de Deus na sua vida, você deve devolver isso em honrar os seus guias, respeitar. Meus irmãos, deixa eu só dizer a coisa mais importante, os presbíteros estão aqui na minha presença, então eles sabem disso. A melhor maneira na vida de você honrar os seus presbíteros e pastores é dando ouvidos ao que eles têm a dizer a vocês. Estou errado, meus irmãos? Tudo bem, você pode dar um chocolatinho para o Alex de vez em quando, ele vai gostar. O Charles gosta, de vez em quando, um abraço, amigo. Você pode fazer isso. Muito acima dessas coisas, ouça quando ele diz a palavra de Deus a você. Quando um diácono chegar e sentar com você para fazer um aconselhamento, rapaz, fiquei sabendo que você está passando aí por um desemprego, por uma crise financeira, você está tendo dívidas, e o diácono senta com você para aconselhar você naquela área, ouça os princípios bíblicos que ele vai trazer para você, para melhorar a sua planilha do Excel, para melhorar seus investimentos, como você usar o seu dinheiro. Ouça as autoridades de Cristo, você vai honrá-las assim, e Deus vai honrar a sua vida, vai abençoar a sua vida. E por fim, meus irmãos, participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive das assembleias, isso é ser membro da igreja. Participar do culto, no dia do Senhor, não é dia do pastor, não é dia da redenção, é dia do Senhor. O fôlego de oxigênio que você está respirando aí agora, não é seu, é do Senhor. Devolva em honra a Ele, em adoração. Senhor, eu te agradeço pelo oxigênio.
minha vida é tua, nesse dia do Senhor eu me consagro a ti. Eu participo do culto de manhã, eu participo do culto à noite, porque tu recebes a minha adoração. Eu cultuo o Senhor com a minha família, ao redor da mesa, eu oro com os meus irmãos, eu participo das atividades da dia. Você acha que é só você que tem preguiça? Eu também tenho, meus irmãos. Você acha que quando eu estou cansado num dia e eu falo assim, puxa, ainda tem grupo familiar hoje à noite, você acha que eu falo assim, tá. Não, meus irmãos, tem que tirar as roupas da preguiça, serve para 100% das pessoas. Nossa, eu tenho que correr na padaria para comprar um pãozinho para o grupo familiar. É isso mesmo, meu irmão. Porque você foi chamado para viver para Cristo, servindo os seus irmãos, e não para os seus interesses egoístas, nem para a sua preguiça. Livre-se da preguiça. Sirva os seus irmãos na igreja, nos lares, na evangelização pública da palavra. Participe da vida da igreja, inclusive das assembleias. Em algum momento nós vamos ter a assembleia de oficiais se aproximando. Ore por isso. Ser membro de uma igreja, meus irmãos, eu termino com isso, são coisas reais, práticas e verdadeiras. Você está no IBGE de Deus, eu e você. Qual que é a população do céu, meus irmãos? Pergunta final. 203 milhões? 1 bilhão? A gente não sabe. Nós sabemos que são muitos, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Estaremos servindo ao Senhor numa única igreja, que já é uma única igreja, ainda tem muitas placas, mas uma única igreja, sem placas, adorando o Criador do universo, que desde já está marcando você, porque Ele te resgatou, Ele está te lavando e Ele está te consagrando. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a cumprirmos os nossos votos de membresia para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é alimento, ela é vida, ela é tudo o que nós precisamos e carecemos. Senhor, obrigado porque o Senhor Jesus Cristo se deu em resgate de si próprio por nós, naquela cruz, fazendo expiação completa e perfeita pelos nossos pecados. E Tu és o mais belo, o mais deleitoso, o mais cheiroso de todos, o Filho amado em quem o Pai se compraz, o perfume que quando permeia e habita no meio das nossas vidas, torna as nossas vidas mais deleitosas a outros que se perdem. Senhor, nós estamos aqui sendo mais uma vez, sendo reconsagrados no óleo da unção de Cristo. Nesta manhã, porque nós não somos Arão, mas nós também somos sacerdotes. Nós somos santos para um Deus santo. Então, Senhor, unge-nos com Teu óleo nesta manhã. Dá-nos a unção que vem do alto e ajuda-nos a levar o Teu óleo com obras que o Senhor de antemão preparou para que andássemos nelas, na vida de cada uma das pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho, que nós sejamos sacerdotes uns dos outros, em Teu nome, em nome de Jesus. Amém.